Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do podcast da ISOL. Hoje nós temos o prazer de receber a Júlia Bodignon. Tudo bem, Júlia? Tudo bem contigo? Tudo bem também. E hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre vida de programador, vida de programadora, senioridade. E, Júlia, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a sua participação nessa entrevista, nesse podcast. Para a gente é muito importante, a gente fica muito feliz hoje com a sua presença. Eu que agradeço o convite, esse trabalho que vocês fazem é muito legal, assim, de trazer convidados, trocar ideias sobre tecnologia. Aposto que ajuda muita gente que está em dúvida aí sobre a carreira. Com certeza. Então, vocês que têm dúvida, esse vídeo com certeza vai ser muito produtivo para vocês, então fique por dentro. E qualquer coisa pode estar mandando no nosso comentário aqui que a gente vai estar disposto a estar respondendo vocês. Bom, Júlia, a gente gostaria de saber sobre a sua trajetória, né, no mundo da programação, do desenvolvimento. Como que você começou, o que te despertou o interesse aí de estar seguindo na área de tecnologia? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, eu não lembro exatamente onde que foi aquela girada assim, vou seguir com tecnologia. Mas eu lembro que eu não sabia o que eu queria fazer, e quando a gente se forma na escola é muito cedo, né, pra gente ter certezas. E a gente tem dúvidas sobre o que a gente quer, e a gente sabe mais ou menos o que a gente não quer, e eu sabia o que eu não queria, que era ter um emprego em áreas que são tradicionais, assim, eu não me sentia que eu me encaixava como uma advogada, que é uma carreira tradicional, contabilista, que Uhum. era uma possibilidade lá no interior. Também não sentia, assim, afinidade com essas áreas. E aí eu queria uma área que eu pudesse ser mais eu, mais criativa, né? Eu já tinha um estilo mais diferente para quem mora no interior, para quem mora na capital, nem tanto, né? Mas eu já tinha tatuagem, eu já tinha um cabelo colorido, já gostava de umas coisas mais alternativas, e eu ficava pensando, essas carreiras tradicionais, eu vou ser engolida pelo sistema, porque não vai ter espaço para eu ser criativa, para eu ter essa coisa assim. E aí eu pensei, eu preciso de uma carreira mais disruptiva. O que, que temos de opção? E aí que eu conheço a carreira em tecnologia, mas ela foi me apresentada só na hora de decidir que curso que eu vou fazer. Então eu fui numa feira de profissões e me apresentaram a carreira em tecnologia, e de fato tinha pessoas com perfis muito diferentes, assim, apresentando, falando sobre o curso, o bacharel em sistemas de informação, né? E, e gente de todos os perfis fazendo coisas completamente diferentes. Então, tinha desde pessoas designers até pessoas que estavam super nerds, trabalhando com inteligência artificial, pessoas trabalhando com diferentes linhas de pesquisa, e aquilo me acendeu uau, o que, que é isso? O que, que é essa tecnologia? Eu já tinha tido experiência com tecnologia e tinha decidido que era uma área que eu não gostava, porque eu tinha tido uma experiência em um técnico de manutenção e suporte de computadores, e eu achava que a área era só aquilo. E assim, era legal, eu gostava de arrumar computador, mas eu pensei, poxa, eu não quero fazer uma faculdade sobre arrumar computador, sabe? Não faz sentido eu Uhum. estudar para isso, sendo que eu posso aprender sozinha. E aí, sendo que eu já sabia no técnico, sabe? Eu achava que era uma carreira muito operacional para ter uma graduação. E eu achava que tecnologia se resumia a isso, arrumar computador, arrumar televisão. Então, eu era Uhum. essa pessoa que meio que arrumava já tudo. E eu pensei, poxa, fazer uma graduação assim, nada a ver. E aí eu fui descobrir a tecnologia, e aí eu vi que não era só isso, né? Não era uh, só programar. Eu não sabia o que era o conceito de programar, vale destacar, assim. Tipo, eu vi a galera falando, porque a gente é programador, a gente faz sites. Programação, o que que é programação? Mas legal isso aí, tu tá fazendo sistemas, pode crer, isso roda numa máquina, eles explicaram de uma forma super leiga e aquilo me chamou muita atenção. E é óbvio que eu não sabia nada sobre ser uma área masculina, sobre ser uma área que precisa saber matemática. Eu não tinha nenhum preconceito sobre a área, não tinha nem noção do que estava pegando. Eu só decidi, poxa, gostei. Eu acho que é isso, porque também não tinha muita opção de curso na minha cidade. E aí eu acabei escolhendo sistemas de informação. E ali, somente ali, que eu entro em contato com a programação pela primeira vez. Então eu começo do zero, aula de algoritmos com Portugal, estrutura, vou indo Padrãozinho. avançando do zero mesmo, e aí eu Uhum. começo a me descobrir como uma pessoa que gosta de tecnologia e que precisa descobrir qual área da tecnologia que vai se especializar e trabalhar. Então é assim que eu chego na área da programação da tecnologia.
Que bacana, né? Você falou bastante coisa legal, assim, da gente conversar, né? Acho que uma delas é também, acho que comigo e com todo mundo, né, que tá ouvindo a gente, é a questão do perfil, né? A questão da identificação e o bacana é, né, a gente vê diferentes, assim, tipos de padrões de pessoas, assim, né? E quando a gente começa a trabalhar em equipes maiores, aí a gente vê essa questão ainda mais quando empresas, assim, multinacionais, né? Então você tem a questão multicultural. Então, assim, te possibilita trabalhar em diversas áreas ali que combinem mais com o teu perfil, né? Eu acho que Sim, isso é muito legal. e é uma coisa que eu sempre digo para quem está em dúvida: tecnologia é uma área com infinitas possibilidades. É muita possibilidade de atuação. Programação, às vezes, é só o início, é a que a gente tem acesso mais rápido, é o programar e o arrumar computadores, né? Que é o que é mais comum. Mas, assim, ó, existe uma infinidade de possibilidades que eu tenho certeza que quem já tem uma afinidade com tecnologia vai encontrar a área que vai cair como uma luva, que tu vai se identificar, que tu vai querer mergulhar, que tu vai querer aprender. E isso até dentro da programação mesmo. Existem N áreas dentro da programação. Isso quando a gente escolhe programar dentro de tecnologia, não para aí as escolhas. Existem um Sim. milhão de opções dentro da área de programação. Então, é uma área que eu olhei assim, poxa, tem muita coisa que eu posso explorar. Eu acho que vai ser legal eu começar com tecnologia. Que bacana. Eu acho que uma outra coisa também que você comentou e a gente vê que é bem assim comum é a questão desse estereótipo, né, que as pessoas têm em relação a desenvolvedor, ao desenvolvedor. É claro que muitas coisas eles estão certos, né? Principalmente quem Sim. é back-end ali, a cor predileta é ser o preto, gostar Olha, de tudo heavy preto. metal, café, algumas coisas são. Mas assim, não é uma regra você precisar. Lógico, né? A gente sabe uma base de matemática, né? De lógica ajuda, mas a pessoa consegue aprimorar, né? Essas skills aí durante a sua caminhada, né? Na área, né? Tem gente que tem um raciocínio lógico um pouco mais aprimorado, tem gente que tem a criatividade um pouco mais aflorada, né? E as Uhum. duas áreas vão ser bem utilizadas ali podem ser bem utilizadas dentro da programação, né? E eu sempre digo para as pessoas não confundirem familiaridade com capacidade. Sim. E lógica de programação, matemática em si mesmo, é tudo. Se tu acha que tu não consegue, talvez tu só não tenha familiaridade. Talvez a tua Uhum. base matemática na escola não foi boa. Talvez tu não teve um professor que te ensinou a pensar logicamente como fazer um cálculo, alguma coisa. Talvez tu foi educado num sistema que não te mostrou o contexto onde aplica e aquela teoria se perdeu. Mas nada que tu não possa aprender. Eu acho que Sim. matemática não é uma coisa que nasce com a gente. É claro Uhum. que vão existir pessoas que vão ter alguns pro- não digo problemas, mas neurodivergências e que talvez tenham uma dificuldade para o aprendizado da lógica matemática. Mas eu acredito que ainda assim a gente tem que tentar se permitir começar do zero. Às vezes eu sempre digo, poxa, tá muito difícil compreender algum conceito dentro da tecnologia da programação, é porque faltou uma coisinha antes para que tu entenda aquilo. Uhum. Não é que é impossível, que estamos falando grego, que não é possível de aprender. Então eu gosto muito de dizer, não confunde familiaridade. Se o coleguinha está correndo e aprendendo tudo muito mais rápido, talvez é porque ele já tem aquela base, é porque aquele conhecimento chegou ali, bateu e fez sentido. Não é porque tu é incapaz, é porque tu precisa partir de outro ponto. E aí eu lembro muito disso na aula de programação. Eu demorei a pegar o Portugal. Na verdade, eu demorei a pegar o C, que era a linguagem de programação da disciplina de algoritmos. E o que, que a professora parou? Ela parou, sentou do meu lado. Tá, Gi não está pegando, não está conseguindo desenrolar na disciplina básica. Ela trouxe o Portugal. Por quê? Porque eu não tinha inglês. Então, entender o que era um for, fazer a tradução das palavras reservadas não fazia sentido. Então, eu estava tentando aprender lógica e, ao mesmo tempo, traduzindo aquilo em tempo real. Não fazia sentido. Então, a professora foi lá e tentou outra metodologia, trouxe o Portugal, ensinou em português, e aí as coisas começam a se encaixar. Imagina se eu tivesse desistido já ali na aula de programação básica, porque não consegui.
meus colegas já estavam entregando os exercícios e eu estava aqui, nem tinha começado a resolver, sabe? Então é sempre, eu digo sempre isso. Tá difícil demais, é porque tá faltando uma coisinha antes pra gente pegar. E a gente só tem que identificar esse ponto de partida. Então, se tu tens dificuldade aí com programação, mas sonha em atuar com programação e tecnologia, volta mais um pouquinho, volta até tu encontrar onde é o teu ponto de partida. Sim. Uma outra coisa que eu me lembro, assim, também, que via bastante gente, às vezes, patinando, assim, é a questão da trilha de aprendizado, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, misturava muitas linguagens, tava estudando mobile, ao mesmo tempo web, daqui a pouco tava mexendo com, sei lá, com robótica né, assim, Uhum. a questão do foco, né, de você ter ali, para mim aprender isso daqui, eu vou aprender isso daqui, primeiro colocar na cabeça o que a pessoa vai aprender, né? O que que eu preciso saber, né? Lógica, né, estrutura condicional, o que que eu preciso aprender para saber desenvolver essa linguagem aqui e fazer a trilha do caminho, né, correto, né? Isso também ajuda bastante, né? É, evitar ficar gastando tempo, né? Gastando, enfim, à toa numa. Energias em Isso. diversas áreas. E isso aconteceu comigo, tá? Eu aprendi, eu era boa em fazer Hello World em várias linguagens de programação, que é o que acontece eventualmente quando a Uhum. gente está nesse processo Na meio faculdade, principalmente, sozinho, assim, na também. faculdade. Porque a gente vai ter uma disciplina numa linguagem, outra em outra, outra em outra, e Uhum. acaba que a gente nunca vai de fato construir algo interessante, aplicável no Isso. mercado. E eu demorei a tocar que eu estava virando uma programadora de fundamentos em várias linguagens e nunca estava indo além do básico. E outra coisa que me pegava muito era a história da linguagem de programação que vai morrer. Não sei se rolou isso contigo, mas eu ia para uma PHP, falaram linguagem. várias vezes. Alguém O dizia, PHP vai vai parar morrer de essa existir e tal. linguagem, troca para outra. E aí Uhum. eu ia para outra, vai morrer essa linguagem, troca para outra. E assim eu fiquei pulando e eu era uma especialista em Hello World, assim, eu sabia programar o basicão em todas e não sabia fazer nada de fato com nenhuma. E aí só fluiu mesmo assim minha carreira quando eu foquei em uma e ignorei o que estavam dizendo sobre a linguagem que eu estava aprendendo. Ignorei. Eu disse, não, agora é Uhum. isso e eu vou Certo. seguir essa trilha até eu construir algo de fato. Não me interessa se é a melhor, se é a pior, se é a mais adequada, se não é, eu vou focar. E aí quando eu foco na minha carreira, assim, que eu foco numa linguagem, o negócio deslancha. Eu entendo programação, eu começo a construir alguma coisa, e aí eu começo também a ter facilidade para o entendimento de outras linguagens, de sistemas complexos. Então, Sim. eu aprendi o C, eu comecei a construir coisas em C, quando eu olhava para sistemas construídos em Java, as coisas faziam sentido, porque era o Uhum. mesmo paradigma. Então eu tinha fixado finalmente conhecimentos fundamentos e agora era fácil de até espiar outras linguagens e talvez intervir ou talvez fazer uma escolha mais consciente. Mas primeiro aprender uma é fundamental. Sim, não, concordo plenamente. Antes da gente entrar nessa questão de linguagem de programação, que eu também queria te fazer algumas perguntas, você tocou num assunto que é um pouco antes aqui, que a gente estava conversando, é sobre a questão, é uma área mais masculina, né? Você comentou isso, né? Eu acho que é bacana a gente falar um pouco disso, porque eu também tive. Hoje a gente tem bastante. Mulheres que trabalham junto com a gente aqui também, mas eu lembro tem um número menor em relação a homens. Eu me lembro que também no meu curso da faculdade também tinha essa questão, e você, como você comentou disso, queria saber a tua opinião sobre isso, se você também acha e de repente o porquê disso, né? Até um colega aqui, uma colega que a gente até falou, pô, dá até pra fazer um artigo científico, né, para falar sobre isso, Não porque só dá, assim, como eu fiz vários que artigos. legal. Eu fiz pesquisas de gênero e tecnologia, Poxa, porque eu tive algumas disciplinas assim sobre o assunto e eu sempre gostei de estudar a sociedade como um todo. E legal. inteligência artificial, sempre gostei dessa coisa de modelagens sociais e tudo mais. E eu peguei, Show. vou estudar aqui mulheres e tecnologia, que ninguém analisou esse contexto. E aí eu fiz várias pesquisas assim sobre a área. E existem, de fato, eu fui a única mulher da minha turma, mas assim, é aquilo, eu acho que eu só tive aquela motivação, aquele incentivo extra, porque eu não sabia
que a área era masculina. Talvez se eu soubesse, eu já tivesse um pouco mais de medo, Já, sabe? Eu já não passou sabia. no Eu só vestibular, já tá cheguei, eu matriculada, olhei agora já é. assim. Eu só cheguei, me matriculei, entrei, tava seguindo a vida normal. Quando eu entro no primeiro dia de aula, já rola aquela hostilidade, assim. Eu lembro do professor, pedagogia não é aqui, moça. Ele me aponta, Nossa. porque era no mesmo prédio da pedagogia. E ele já apontou, pedagogia não é aqui, moça. E aí eu fico, não, mas eu vim para sistemas de informação. Eu nem levei por mal. Eu Cara. só olhei, não, mas eu vim para sistemas de informação, é a aula de sistema, eu não lembro o que era, se era sistemas operacionais, se ou era alguma coisa web, mas era algo até que eu já conhecia mais ou menos. E aí eu falei, e aí ele me olhou, não é aqui mesmo. E aí eu entrei e eu sentei. Eu lembro que no intervalo que eu fui perceber que eu era a única menina da turma, assim, que eu levanto assim e eu vejo um monte de cueca saindo, e o que é isso? E aí eu volto no segundo dia, um monte de homem, que isso? Não tem mulher no curso, e aí que eu vou me tocando de que é uma área masculina e que aquilo tinha sido uma piadinha machista, entendeu? E aí que eu vou construindo as coisas, mas eu já entrei assim muito ciente de mim, assim, quer saber? Vou comprar essa, vai brigar comigo, vou brigar de volta. Então eu acho que por isso eu não me senti tão abalada, mas é uma área predominantemente masculina, me formei sozinha, eventualmente entraram outras meninas em outros semestres, assim, mas sempre foi, tipo, uma por semestre, duas por semestre, em Uhum. relação à turma. Aham. Somos minoria. E aí, quando eu analiso isso no meu mestrado, a gente vai encontrar N obstáculos, desde os culturais até as Uhum. questões lógicas matemáticas, né, que é comprovado com pesquisas de que mulheres não são incentivadas a prosseguir com carreiras em exatas, não, a desenvolver a matemática como um todo no currículo, que é uma coisa toda estrutural, assim, existem muitas pesquisas que vão analisando todo o porquê, né? Por que não existem mulheres em humanas, em exatas? E quando existem mulheres em exatas, elas estão nas carreiras de professora de matemática, professora de alguma coisa, e não Tá. como uma matemática, como uma cientista. Então, existem diversos materiais, diversos artigos, diversas pesquisas que embasam e analisam o porquê e que tentam reverter esses cenários. Inclusive, essa foi uma das ferramentas que eu usei para me fortalecer assim no processo. Quando algo acontecia, eu já identificava, opa, não é porque eu sou incapaz, é porque foi o machismo. Uhum. Eu já perdi vagas em processos seletivos, mesmo sendo muito mais qualificada que os outros colegas, e o feedback ser algo que tu olha assim, porque é difícil, né, contratar uma mulher num time masculino, o time não está preparado, então a gente vai seguir com outro candidato. E aí eu já sabia, eu já esperava aquilo, então aquilo tu já não é aquele estou decepcionada, mas não estou surpresa. Então, já ajuda a lidar um pouco com as frustrações ali do início da carreira. Mas hoje já não é mais assim, não, gente. Eu pelo menos, faz muito Uhum. tempo que eu não vejo nenhuma situação assim de Uhum. discriminação quanto a gênero. Ainda bem, né? Sou muito Ainda bem. grata por isso, mas eu há muito tempo não vejo. Mas uma piadinha que a gente já está vacinado assim perto do que era antigamente, é só dar um plataço assim, já logo se sossegam. Mas hoje eu vejo programas, ações afirmativas para a inserção de mulheres em tecnologia. A gente vai ver também os homens quando eles se posicionam como pessoas que querem excluir mulheres e diversidade da tecnologia. Tu já vê que rola uma organização da estrutura da empresa para dizer, oh, tá errado, tá Uhum. vacilando, não é certo, a gente precisa. Então eu tenho visto melhoras. E eu já não tenho presenciado mais situações tão ruins, apesar de que esses dias eu fiz um conteúdinho de Dia das Mulheres, assim, e apareceram alguns relatos, mas minoria, ainda bem, Que bom. minoria dos relatos foram assim, mas sempre acontece, vai acontecer, porque ainda é uma área com bastante desigualdade de gênero, mas mais do que nunca a mulherada está entrando, justamente pela multiplicidade de áreas, né? E Sim. porque também entendemos que não é só a
área de exatas que a gente tem na Sim, tecnologia. Então, sim, mulheres que não têm afinidade com exatas, mas que têm afinidade com artes humanas, também tem espaço dentro da tecnologia. sim, Então, eu acho que cada vez mais a gente está tendo uma pluralidade de perfis dentro da área e mais se quebra aquele padrão, né, de que precisa ser nerd, gostar de sim, matemática, ciência sim. social, enfim, cada vez mais a gente Sim. vai se distanciando desses padrões e abraçando mais perfis dentro de tecnologia. E muito legal, eu acho muito importante também. Acredito que você seja aí hoje uma figura importante como uma referência feminina, né? Como deve, né? Então, acho que Muito isso também obrigada. você tá se expondo, assim, né? Sempre falando nas suas redes sociais. Acho isso importante também, que contribui, né, para o crescimento e para as pessoas abrirem a cabeça, né, em relação a esse tipo de assunto que, apesar de ser um certo tabu, assim, eu acho que a gente precisa. Ele existe, né? Então a gente precisa falar. E é um trabalho de formiga, né? Acredito Um que aí trabalho de formiga. né, como Eu você acho disse, que o já que tá eu mais melhorando. sinto, eu comecei a sentir mais a desigualdade, essa estranheza de uma mulher na tecnologia quando eu comecei a criar conteúdo. Porque boa parte, assim, ó, boa parte, para não dizer integralmente, os comentários negativos, quando a gente organiza o comentário negativo, que é uma crítica ao conteúdo, corrigindo, ajustando algo que eu falei. Não, as críticas negativas normalmente são: tinha que ser mulher, Nossa, entrou por cotas na tecnologia. E aí que eu comecei a perceber, quando eu tenho comentários negativos, eles não são em função do conteúdo, eles são em função de ser mulher. Então, sim, eu acho que ainda tem uma craca aí na área tech, e isso dá uma incomodada, mas eu comecei a perceber mais quando veio essa exposição, que ter uma mulher falando sobre tecnologia numa posição de back-end parece que incomoda. Parece que os caras te xingam de graça, eles estão incomodados que tem uma back-end falando. Aí eles eu gosto muito do comentário, vai pro front-end, mas, poxa, não sei nem centralizar uma div, cara. Me botares no front-end, não vai estar funcionando. eu acho que é uma questão de tempo mesmo, e as pessoas elas têm que abrir a cabeça e assim, E acostumar, vai ter mulher não criando tem, conteúdo de back-end, lógico, paciência, engole quando a aí. gente, isso poxa, acho que a reação deveria ser contrária, né, das pessoas, mas enfim. É muito fácil a pessoa criticar, né? Ela de repente não consegue nem fazer o conteúdo, mas ali atrás de um computador você dá uma de hater, né? E criticar é muito mais fácil, né? Então tem gente que e não faria de repente isso só com programação, faria isso em qualquer outro assunto, né? Então é uma questão mesmo Claro. cultural, né? Então, assim, É, mas assim, acho que você deve ver, então, que na verdade você não teve praticamente nenhum comentário negativo, né? Então, se você excluir, isso que eu limpar, fico minerar feliz. ali os comentários, isso aqui. Porque o que me pega é dizer que eu tô sendo burra. Ai, ou eu explicar alguma coisa e aquela crítica vir em detrimento daquela explicação técnica que foi muito errada, sabe? Mas não que também eu tendo a me expor menos em explicações técnicas justamente por essa insegurança. Poucas vezes que eu apareci com explicações técnicas mais avançadas, os fiscais de código eles caem te matando, assim. Eles corrigem da tua declaração de variável aos espaços da indentação quando se é mulher, assim. Por que eu digo quando se é mulher? Porque quando a gente compara o feedback do código de um homem, eles ficam tirando uma ondinha de boas. Ah, corrige tal coisa. Mas quando a gente olha o feedback quanto ao código de uma mulher, tu vê que os caras estão ali, ó, fiscal de linha a linha, tu não pode errar, tu tá se provando a todo momento, Deus o livre, enfim. Aí tem esses detalhes, mas assim, terapia tá em dia, tô aqui, tô em paz, tô bem resolvida com a minha senioridade, com o meu código. Só me falta mesmo tempo hoje em dia para criar conteúdos mais elaborados, assim, tecnicamente, porque eu não tenho medo não de. Mas isso inibe outras mulheres de criarem conteúdo, eu Sim, acredito, assim. sim, sim. E falando disso que você disse de criar conteúdos, né? Foi logo no começo, assim, que você resolveu fazer isso? Hoje você é embaixadora da Lura, teve alguma coisa a ver? Lógico que quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? Então você com certeza já tem uma facilidade, né, para se expor, para estar se comunicando, para estar escrevendo. Eu vi que no LinkedIn você tem ali o Deploy na Sexta, né?
Isso, Põe a na minha cesta ali. newsletter. Bem legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que começou isso de você. E também, eu já, um gancho, você acha que isso ajuda, essa exposição, né, como Hum. network para as pessoas? Queria que você desse uma dica nesse sentido, Tá, assim, como que isso te ajudou, pode ajudar as pessoas. eu tenho uma visão, talvez. Eu mudei essa visão no meio do meu caminho. No Tá. início, eu sempre dizia: crie conteúdo desde o início da sua carreira. Mas eu não fiz isso. Eu comecei a criar conteúdo quando eu já era mestre e quando eu já estava como sênior. Então, Uhum, eu já estava com a carreira, eu não digo estabilizada, porque a gente está sempre estudando e aprendendo, agregando uhum, novos conhecimentos. Mas, assim, eu não estava mais naquela curva de aprendizado insana que a gente precisa engolir literatura, teoria, coisa, e uhum, aprendendo. E eu sempre dizia nas palestras, assim, nas trocas com a galera, ai, aproveita, já cria conteúdo enquanto tu tá aprendendo programação. E aí eu comecei a falar isso e eu comecei a colher uns feedbacks. Gi, comecei a criar conteúdo enquanto estava aprendendo programação e me deparei com um bloqueio na hora de aprender, porque eu estava tentando aprender como criar conteúdo para daí eu poder aprender programação. Então eu recebi muito feedback da galera dizendo, Gi, eu tô gastando muito tempo para gravar um vídeo tentando explicar um conceito e esse tempo ele poderia estar sendo focado em eu estudar a programação. Então, eu comecei a mudar esse conselho, talvez já criar conteúdo desde os teus primeiros passos seja um motivo para te procrastinar os teus estudos, porque tu vai ali encaixar a criação e tu deveria estar focadinho estudando. E para estudar, gente, quando eu gravo um vídeo de rotina, quando eu gravo um vídeo estude comigo, eu não estou de fato estudando. É um momento que eu reservei, que eu fiz anotações sobre o que eu faço ao longo do dia eu anotei, tá, esse é o meu método de estudo, vou gravar para a galera e eu vou fazer umas imagens ilustrativas, porque é impossível a gente focar no estudo e criar conteúdo simultaneamente, porque eu tenho uhum, que levantar, dar play, pause num vídeo, trocar o ângulo, play, pause. Então, eu não estou estudando e criando conteúdo. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. A gente reserva um momento para estudar, a gente reserva um momento para criar conteúdo. As duas coisas juntas, a não ser que tu seja uma pessoa super, com um processo de aprendizado super legal. Eu não funciono. Eu tenho que sentar, isolar o mundo, focar no que eu estou estudando ou não flui. Então, às vezes, quando eu quero dizer crie conteúdo enquanto você está estudando, faça anotações, escreva artigos, organize os cursos que tu está fazendo, conclui um curso, faz um resuminho, posta em alguma rede social só para dar uma movimentada. Eu não digo assim, eu não recomendo mais criar conteúdo enquanto você está aprendendo programação, porque pode te distrair nesse processo. E aí pode ser frustrante, porque daí tu vai começar a receber perguntas técnicas, não vai conseguir responder, e aí tu vai se frustrar porque tu não tá avançando como gostaria. Mas como eu comecei a criar conteúdo quando eu já estava com uma carreira mais ou menos consolidada ali, eu nunca mais troquei de empresa desde que eu comecei a criar conteúdo, mas isso me ajudou muito com clientes dentro dessa empresa, assim, a visibilidade e trazer, porque eu sou consultora de tecnologia. E também me ajudou a me motivar no processo de continuar me especializando, para continuar estudando, para continuar trazendo mais coisas, me atualizando sobre tecnologia. Mas assim, eu já estou com os fundamentos consolidados há muitos anos. Eu já sei uhum, os fundamentos, eu já consigo ensinar os fundamentos com muita facilidade. Então, esse que eu acho que é o ponto. É muito legal criar conteúdo, mas esse processo de criação de conteúdo ele veio depois que o meu conhecimento já estava consolidado. Isso não me atrapalhou no meu processo de construir a minha carreira. Então, foi assim que funcionou para mim. E aí foi mais leve o processo. E aí eu consegui manter a constância. E aí eu consegui focar de fato na criação de conteúdo e aprender cada dia como editar uma coisinha a mais. E aí praticar o falar, me expressar, porque eu era um bichinho do mato, assim, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia abrir uma câmera, eu não conseguia falar. Isso aqui que a gente tá tendo, impossível 2 anos atrás, assim, se tu me ligasse, nossa, eu ia ficar aqui caladinha esperando a pergunta e eu ia te responder sim, não.
Era super inimiga da comunicação, mesmo tendo feito mestrado para dar aula. Inclusive, quando eu dava a aula, eu me sentia muito objetiva. Eu tinha essa coisa, eu preciso praticar mais, eu preciso. E aí eu me formei mestre, quando eu estava pronta para dar aula, começou a pandemia. E aí eu queria continuar praticando isso de dar aula, continuar me comunicando. E aí também se conecta com isso o criação de conteúdo. Então, foi tudo muito junto. E eu sempre digo, gente, nunca paguei os primeiros conteúdos. Quer ver eu esquisita, não sabendo me comunicar, usando 1 milhão de filtros no Instagram porque tinha vergonha do meu rosto. Assim, ó, totalmente curvada, tentando falar alguma coisa. É só deslizar lá para os primeiros posts, tá tudo lá. Tu vai deslizando e tu vai vendo que eu fui melhorando. E é o que tu citou ali, é prática. A gente vai praticando como programação, como criação de conteúdo, Uhum, como qualquer outra habilidade. É prática. Tu vai ter que fazer, até que fique bom. sim. Esse que é o legal, você vê a sua evolução, né? E assim, acho que também faz sentido o que você falou, né? Na questão de tempo, até às vezes a pessoa não tem mal tempo para estudar, né? Aí já é a correria do dia a dia. Mas acho que essa questão que você falou, né? As certificações, os projetos pessoais, né? Ali, de você estar postando, eu acho que isso, de certa forma, é bem bacana, ajuda também ali no Isso, a cada LinkedIn, né? Na questão. ciclo, eu acho que é legal. A cada ciclo tu criar um conteúdo, até para se posicionar profissionalmente, porque Uhum, infelizmente a gente tem que ser meio que blogueiro da nossa carreira. Ah, era bom quando a gente não tinha tanta rede social, né? Mas hoje a gente precisa alimentar o LinkedIn, a gente uhum, precisa alimentar um portfólio, a gente precisa se posicionar muito bem ali, principalmente se a gente está começando agora, porque é um volume de pessoas que tem dado atenção para a área muito grande. Então tá rolando uma concorrência. No meu tempo, tu caçava, tu não achava dev. Tu tinha que fazer, tanto que treinavam os sobrinhos, era muito comum. Poxa, meu sobrinho aí formata computador, já ensina a programar e já bota dentro da empresa. Era mais ou menos assim. Agora a gente já tem um volume de pessoas, a gente já tem a história da vaga remota, então tu sim, pode buscar pessoas em todos os cantos do Brasil e a área tá mais aquecida. Então tem que ter esse posicionamento digital, assim, que eu sei que é chato, gente, mas precisa fazer um é postzinho. importante, É. importante. E falando de linguagem de programação, né? Que era aquele o assunto que eu ia te perguntar aquela hora. A gente acabou Sim. mudando um pouco. Qual a sua. Eu tinha dado uma olhada, você falou do C Sharp, né? Você falou. Isso. E eu vi que você desenvolve em .NET Isso. O .NET é o também. nosso framework do C Tá, Sharp. tá. E por que essa linguagem? O que que te chamou a atenção nela? O que que você mais gosta nela? Por que que é a sua predileta? É a sua Tá. predileta? É a minha É, predileta, mas também é basicamente a que eu construí a minha carreira e que eu me tornei sênior. Foi tá. a C Sharp. O que que acontece? Eu entrei no mercado, eu aprendi um pouquinho de cada, né? Como eu tinha dito. Só que na hora de entrar para o mercado, eu me deparei com não tenho experiência com nada, preciso ter experiência com alguma coisa. E aí eu comecei a criar sites para internet. Default. Preciso de dinheiro, primeira coisa que a gente aprende é fazer landing page na faculdade, a coisa mais simples que tem. E tu criou uma bem criada, tu vende várias, tu só troca o CSS. Então era isso que eu fazia. Só que eu me sentia uma fraude, não me sentia uma programadora. Porque é aquele trabalho mecânico, eu só trocava a imagenzinha, nananá, vendia. Não gostava de dizer que eu era programadora. E aí eu precisava escolher uma linguagem de programação para começar. Na faculdade eu já tinha visto Java por muito tempo. Porque a gente Certo. tinha uma disciplina que ela. Eu acho que a professora tinha preferência por Java. E ela atravessou vários semestres. Então a gente teve a 1, a 2, a 3 daquela disciplina e ela era com Java. Tive Então uma eu. professora assim também. E aí ele tinha o favoritismo pelo Java. E quando a gente olha a literatura é quase 90% Java, né? Uhum, Tipo, os principais autores, tudo dos exemplos. Então a gente estudou muito Java. E o Java, ele tem aquela característica de escrever bastante, ser bem verboso e tudo mais, uhum, principalmente as versões mais antigas. Eu sei que as modernas já não são assim, mas ele me deu uma base muito boa com essas linguagens que são parentes dele. E aí eu pensei, ok, eu sei que eu sei Java, vou começar a construir algo
para botar no meu portfólio, de fato, tentar uma vaga de verdade. Aí eu olho para o mercado, né? E naquela época a gente entregava currículo no disquete não, É. CD, não, disquete me passei, gente, no CD. E eu lembro de gravar ali alguns projetinhos da faculdade no CD e ir nessa software house. E aí eu chego nessa software house e pergunto quais são as linguagens que estão utilizando e tudo mais. E aí eu lembro que na primeira que eu cheguei era COBOL e .NET. Eles estavam migrando do COBOL para o .NET, o C Sharp. E na outra era PHP com... Ai, era uma outra linguagem que... É que eu não entrei nessa outra, mas eu lembro que eram duas linguagens também que eu tinha afinidade, mas aqui, de fato, eu consegui a vaga, foi nessa com COBOL. E aí, ali foi natural. Eu comecei a aprender o COBOL, então, eu entrei como estagiária, comecei a aprender o COBOL, só que a galera do time de desenvolvimento, ela estava migrando esse COBOL para algo mais moderno, que eles já estavam sentindo essa necessidade dessa migração. E eu já dominava muito orientação a objetos. Então, foi assim, ó, me perguntou, eu saltei para ajudar, porque o COBOL eu acho que é procedural, funcional, eu não sei o paradigma do COBOL, e quem estava migrando esses sistemas estava com dificuldade no entendimento do que era o paradigma orientado a objetos. E no que perguntaram lá, eu já intervi, isso aqui é assim que faz, assim que organiza, e assim que instancia um objeto, nananã. E aí perguntava, poxa, Gi, tu entende? E eu, mas não entendo .NET, não entendo C Sharp, eu entendo Java. E Java e C Sharp são muito parecidos, muito parecidos. Hum. Só troca a sintaxe mesmo. E aí eu comecei a explicar, e aí eu comecei a pegar as coisas para resolver, e aí tava codando em C Sharp. E o que que acontece? O C Sharp, ele nunca desaqueceu. Eu fui trocando de empresa sempre como programadora back-end C Sharp, sempre como programadora back-end C Sharp. E aí eu nunca parei, eu nunca tive oportunidade de ter uma vaga de outra linguagem, porque daí no momento que eu cheguei num nível de salário, quando me ofereciam, por exemplo, Java Júnior, não fazia sentido eu descer desse Uhum. salário para aprender uma nova linguagem. Então eu fui subindo com o C Sharp e agora eu estou também numa faixa salarial que é difícil eu fazer essa troca para outra linguagem. Não tem por que fazer uma troca, Uhum. porque continua sendo atualizada, Sim. continua tendo vaga no mercado, continua sendo uma linguagem muito boa, com ótimo desempenho aí em microserviços, em function serverless, enfim, ela é uma linguagem boa no geral, continua sendo mantida e atualizada pela Microsoft, então não tem por que eu trocar. E Sim, agora eu sim. tô full stack, só é essa mudança que eu tive este ano na carreira. Uh, eu tô mexendo também com front-end. Hoje apanhei muito do JavaScript, mas é porque eu não peguei o paradigma do JavaScript ainda para estudar, gente. Me disseram, agora eu vou fazer uma Mas brincadeira, né? você tá usando algum framework ou tá... Tô Angular. Ah, Angular, legal. Oh, Bom, legal, bom. gostei. Achei que A ele gente... parece bastante com a arquitetura de back-end, assim. Sim. Gostei, tipado. Mas dizem, né, que a IA vai substituir a gente. Só que, poxa, faço pergunta para IA sobre o meu front-end de Angular e não compila, não roda os negócios. Nem sei se é compila que fala, mas para o front, né? Não Uhum. interpreta, não sei como é que é o Angular. Enfim, não funciona. Então, não sei se as IAs vão substituir a gente, porque tem uma dev sênior usando a IA e a IA não tá, não tá me ajudando. Eu sou boa em fazer perguntas, sou ótimo em prompts. Uhum. Mas que Enfim, legal. então é isso. Eu tô no C Sharp porque foi a minha primeira, e aí eu acabei me tornando sênior, ganhando senioridade com ela, e eventualmente é a minha linguagem confortável, assim. Posso brincar com outras coisas. Já passei assim, tipo, tá de bobeira aí, cola aqui na Squad, desenvolve, me ajuda a corrigir uns bugzinhos. Aí, sei lá, trocava para Java, me dava uma máquina já com ambiente pronto, eu Uhum. codava ali, poxa, meia dúzia de pesquisinha resolvia. Mas também, resolver coisinhas pequenas, nada como eu Certo. criar algo do zero, pensar arquitetura em Java. Não, resolver bugzinha eu seguro a bronca em qualquer linguagem, Delphi, enfim, qualquer probleminha pequeno, sendo orientado a objetos, eu acho que eu desenrolo legal, assim, sempre me garantir. Legal. É bacana, assim, faz sentido o que você falou mesmo, né? Não tem por que você mudar uma coisa que você já, né, já Ele domina tá ali, né? funcionando, né? Exatamente. E é legal, você falou do COBOL, né? O COBOL
ouvi falar dele, né, na faculdade e tudo, e ele foi bem utilizado pela galera da época de banco, né, uma linguagem bem parruda Ainda é também, né. Até utilizado. hoje, né, dizem inclusive que não é uma linguagem assim, que é até bem paga, né, para quem sabe mexer, porque não tem muita, como que eu vou dizer, muita gente ensinando, né, então acho que agora Exato. voltou, deu uma hypada, né, por conta até disso, né. Voltou, porque não faz sentido mexer no time que tá ganhando. Se tem sistemas em COBOL performando muito bem, É, e assim, tem pra caramba, não tem por que tu migrar isso, gastar uhum, dinheiro, gastar sim, esforço para migrar um módulo que tá funcionando, não tá dando trabalho. Teve uma. Ai, faz um tempinho já, não vou dizer que foi recente, mas eu cheguei a divulgar vagas de estágio em COBOL que pagavam um salário muito alto, era assim, coisa de 5 mil, um estágio em COBOL, um estágio, gente, estágio. Então, houve aí um período de escassez que eu já não vi mais, desapareceram e as vagas não tenho visto, porque eu fico de olho nas vaguinhas de júnior para compartilhar na comunidade, e eu não vi mais vagas de COBOL, mas eu tenho visto em compensação aquela ADVPL, eu não conheço essa linguagem, não, também mas eu não. tenho visto bastante vaga para essa linguagem que eu nunca ouvi falar. Ah, aí, então, eu provavelmente é uma linguagem antiga, não acho que seja uma linguagem nova, Uhum. mas bem estranha, assim. E É, é assim, não, o mercado é assim. Aí vai ali, falta, aí sobe de novo a necessidade. Quem pegar, pegou, sim. mas é isso. Poxa, imagina vamos bem, a gente tava falando de banco, né? Que banco usava bastante, né? Era a linguagem rápida, potente da época, né? Aí, poxa, imagina tu parar, sei lá, um mês, uma funcionalidade do banco, ou um dia que seja no banco, quanto que não vai estar Não tem perdendo de como. dinheiro o banco para ficar sem É. aquilo, quanta gente não vai sair, vai desistir da conta no banco, vai migrar de banco. Então, assim, realmente, quando vai colocar ali na balança, não deve valer a pena. E você falou um pouco do C Sharp também. A gente teve já alguns entrevistados, né, que a linguagem deles era C Sharp também. E o Júlio César, inclusive, um abraço, Júlio, que fez também um podcast com a gente. Ele falou uma história parecida assim com a sua. Ele sempre mexeu com C e trabalhou aqui na faculdade, empresa no Brasil. Aí foi para trabalhar na Microsoft, trabalhou no desenvolvimento do Windows lá em C também e agora está trabalhando no Minecraft. Ai, que da Também hora. é muito legal, né? E assim, eu falei, caramba, né? Quanto tempo passou, assim, anos passaram, a mesma linguagem, eles mantêm, né? Lógico, atualizando sempre, né? Então, assim, é como você falou, né? O famoso mito de que a linguagem vai acabar, mas na verdade, mais pessoas começam a utilizar. Eu acho que, assim, tá muita coisa nova, aí dá a impressão que o PHP tá em desuso, o C Sharp tá em desuso, mas na verdade é que tem muita coisa nova. Assim, toda hora É, framework. tipo, o PHP mesmo continua sendo atualizado. Eu não sei que noia é essa que PHP vai morrer, que essa aí essa aí eu escuto com força Uhum. desde sempre. Não, e o Mas o Laravel, ponto, depois do Laravel, o assim, putz, Laravel. cara, melhorou, assim, muito, assim, muito, assim, a questão de segurança. Entendeu? Então, assim, não tem por que morrer a linguagem, né? Mas é porque o que, que eu acredito? Como os creators, os influencers, essa coisa é uma coisa mais do público mais novo, e o público mais novo já nasceu nessa onda do JavaScript, a gente tem a impressão que eu acho que por ter creators, mais volume de creators nessas linguagens mais novas, a gente tem Sim. a impressão que ninguém está falando sobre as linguagens mais antigas. E Uhum. aí eu mesmo tinha essa sensação com o C Sharp, eu cheguei a ficar numa frustração, uma época assim, ai, se eu migrar, porque pá, não- ninguém fala sobre, eu estou vendo atualizações, mas as empresas não estão adotando as atualizações. Isso que me pegou. Eu estava presa num loop de clientes com legado, eu vinha um atrás do outro, sempre sistema muito legado, muito antigo, ninguém atualizava. E aí eu vendo coisas legais sendo feitas em JavaScript, eu vendo performance, vendo a galera medindo um monte de coisa legal, e eu ali na primeira versão do C Sharp, Uhum. rodando meu sistema em Windows 2000, entendeu? Eu estava muito frustrada. E aí eu cheguei a considerar, mas foi só a questão de eu me posicionar melhor no mercado, encontrar um lugar que usasse a minha linguagem de uma forma mais atualizada. E aí já me realizei profissionalmente de novo. Que bom. E assim, a gente falando, o seu canal, principalmente, ele é focado para júniors, né? Como você É. disse, né? A galera que tá iniciando ali. O que que você vê, assim, que é o erro mais comum,
que rola, assim, que os devs estão cometendo júnior, assim. Ansiedade. É uma É o mal do ansiedade. século, né? Mas na verdade, na cidade é o mal É do uma século, porque ansiedade de estudei uma semana, como é que eu ainda não entrei no mercado? Como é que eu ainda não tenho uma vaga? Como é que eu ainda não sei? Porque é tipo, eu fico, gente, calma. Eu levei 3 anos para entrar na. 3 anos. idem. 3 anos. Tem que se respeitar, respeitar o tempo da sua curva de aprendizado e etc. Porque fulano entrou em 6 meses ganhando não sei Né? quantos mil e eu. Cara, tu não sabe o que que fulano estava fazendo nas suas horas vagas, tu não sabe quanto tempo Madrugada. fulano estudou por dia, tu não sabe se fulano não teve programação na escola, entendeu? É, Então, aí tu tem que. Eu acho que a ansiedade é o maior erro dos júniors, não respeitar o seu próprio processo, não achar que cair no papo de coach. Bah, quem entra na área pelo papo de grana fácil, emprego fácil, área fácil, eu acho que isso se aplica a todas as áreas. Eu acho que mesmo, poxa, quanto a gente cresce ouvindo que se tu entrar no vestibular de medicina, tu tá feito na vida. Mas eu acredito que também não seja assim. Poxa, tu vai ter que ralar muito ao longo do curso, tu vai ter que demorar até fazer o teu nome como médico. Então, na sim, programação é a mesma coisa, tu vai ralar muito para aprender, tu vai ter que ter muita experiência prática. Eu mesma não consulto eu não faria uma cirurgia com um médico que eu seria a primeira operada pelo sim, médico. sim, sim. Então, entendeu? Eu acho que a gente cria essa ilusão da facilidade e existem muitos discursos que dão essa ilusão da facilidade Vendem isso, né? e frustra muito quem chega e em 6 meses não está bem empregado. E a minha carreira, ela nunca foi assim, tipo, ela não teve um boom em nenhum momento. Ela foi bem linear, assim, Uhum, estágio, estágio, uhum. estágio, júnior. Aí o júnior, aí voltei para trainee porque eu troquei no meio desse processo. Aí júnior, júnior, pleno, pleno um, pleno 2. Eu nunca tive Sim. esses gaps, mesmo quando, é porque eu entrei na pandemia, eu já estava indo para me posicionar como sênior na empresa que eu estava. Então, eu não vivi esse momento de pandemia que foi uns gaps, assim, que a galera júnior se tornou sênior do nada, que quem era aprendiz entrou reto para aprender, sabe? Então, eu acho que a gente teve aquele momento ali de bundas, não sei o que aconteceu, não estava ligada, estava ocupada trabalhando, mas Uhum. não analisei o mercado naquela época, mas eu percebi que sim, meu salário aumentou muito naquela época de pandemia, e aí criou-se essa ilusão de que é fácil a área, mas foi fácil por um pequeno tempo ali, e eu ainda ouso dizer que duvido que é fácil, que eu duvido muito que quem entrou sem saber e permaneceu sem saber, Não, não tem continua como. hoje A, ainda. a programação é muito verdadeira, ela repele, não tem como, assim, não dá pra Tu começa a esconder, fazer uma não dá cascata de pra. É, cagada, daqui a pouco tu te exatamente. embolou e Não daí tem já te como. mandaram. Não tem. Exato. Então eu acho Eu, que. É. Eu acho que assim, a questão da pandemia que você tocou no assunto, depois da pandemia, acho que ficou muito assim na cara de que, ó, se você não tem um site, você não é ninguém, não, você não é sua empresa, não é ninguém. Aí eu acho que deu esse boom, porque aí ficou todo mundo em casa, pô, como que eu vou vender? O Joãozinho da esquina lá não passa mais ninguém na esquina dele, né? Então, assim, acho que a galera falou, meu, se eu não for pra internet, eu vou falir, né? Então, aí eu acho que deu já tava aquecido, né, o mercado, porque se a gente for comparar a Porque a quantidade gente de vai ver, né? pessoas. Cresceu a quantidade de sistemas também, a tecnologia Sim, começou a invadir a nossa sim. vida. E a quantidade de pessoas que se formam na área é muito inferior ao crescimento dessa tecnologia, né? Pô, hoje você não pede um táxi, você não pede uma comida se não se for no aplicativo, não tem, Exato. né? Então, assim, nossa vida toda hoje tá amarrada, né, à tecnologia, né? E a gente falando um pouco de vaga também aqui, a gente falou do mercado aquecido e tudo, né? E que dica que você daria, assim, você falou de formação, né? Você acredita que a certificação é um grande diferencial? Que dica que você dá, assim, em relação à vaga de, de, Tá. de emprego? Você acha que estão cobrando a mais do que deveriam de um júnior, de um pleno, nas vagas? Isso é um ponto muito relativo, né? Por... Tá, vamos primeiro pela certificação, depois a gente Certo. fala sobre cobranças. Eu sou grande fã de certificação, mas eu vou te dizer que todas as vezes que eu comecei a estudar para uma certificação, eu dei para trás no meio do caminho.
porque eu aprendi o que eu precisava para o trabalho e eu abandonei o estudo da certificação, porque começou coisas muito aprofundadas que não faziam sentido para o mercado. Eu acho que a certificação ela tem um peso muito bom, principalmente quando a gente é pleno sênior. Júnior certificado vai tirar o quê? Uma fundamentals. Não tem como um júnior certificar em nada, né? Mas eu acho que é o, em relação a diploma de faculdade ou em relação a qualquer certificado de curso, a certificação oficial da tua stack, ela vai valer muito, assim, principalmente para qualquer mercado, para o exterior, para o brasileiro, porque aquela certificação é meio que universal, né? Tu tirou a certificação oficial, tu tá comprovado que oficialmente pela instituição que mantém, que criou a parada, tu sabe pra caramba. Então Uhum. eu acho que assim, ó, se tu consegue focar, sentar, estudar, certificação é muito da hora. Eu ainda quero tirar certificação. Só que a minha rotina de criar conteúdo, tá, tô passando pano pra minha preguiça de procrastinar e estudar para uma certificação. Mas é isso, eu gostaria de tirar uma certificação, eu só não consigo me organizar para sentar e estudar de fato para uma certificação. Mas eu gostaria. E agora quanto a cobranças. Não sei te dizer se está cobrando demais. Eu acho que falta muita interpretação de quem lê a vaga. Esses dias eu avaliei uma vaga que me mandaram alegando que ela estava cobrando demais. Mas o que que acontece? Existem dois cenários. Às vezes ela cobra demais porque o recrutador não sabe o que que é tecnologia, ele não sabe o que é linguagem de programação, então ele escreve gostaríamos de um programador Java, JavaScript, C Sharp, back-end, front-end, full stack. Ele bota tudo numa coisa só e seja que. Ele Porque ele precisava de quatro só. programadores, ele coloca como se fosse para Ele um, né? bota como se fosse só um. Ou era só Java, mas ele confundiu Java com JavaScript, ou era JavaScript e ele escreveu Java. Então a gente tem Nossa. esse cenário, né? Que é o recrutador que não é um recrutador de tecnologia, Uhum. recrutando tecnologia. É o Mandaram a tia do RH recrutando a RH. tecnologia. A tia do RH chegaram lá, precisa de um programador. A tia do RH, o que é programador? E aí copiou e colou na vaga, entendeu? Aí tem esse cenário. Se aplica e descobre o que está pegando. Depois a gente vê se era abusiva, se de fato precisava saber tudo isso. Só se aplica. Essa é a minha dica. Ah, se aplica. Tá troll Sim. a descrição? O Se não já aplica tem, se tu né? gostou. É, se aplica se tu tá desesperado, não vai perder nada se aplicando. E aí tem um outro contexto, que é as vagas que de fato pedem um monte de coisa. Mas aqui pede um monte de coisa para um júnior e paga mal, talvez seja um bait, assim. Eu já olho assim, poxa, tá cobrando tudo isso e é o nível júnior e tá pagando desse jeito. Ah, se tu tá desesperado por um trampo, vai. Ai, sabe, eu sempre digo, na dúvida, vai. No máximo tu vai sair com experiência. Mas Sim. existem outras vagas que elas cobram muita coisa, mas assim, ó, é só para indexar a vaga na busca de quem está procurando uma vaga. Então também tem esse lado do recrutador que ele está botando palavras-chave para que vários perfis dê match com aquela vaga e as pessoas enviam. Então tem uma regrinha ali de se aplica para uma vaga quando tu atende 70% dos requisitos. As de sênior, eu nunca preencho 100%. Nunca preencho 100%. Porque o universo de tecnologia ele é grande demais. O que é importante é tu conhecer pelo menos o conceito. Tu não precisa ter, de fato, aplicado ela. Mas, por exemplo, apareceu ali uma biblioteca que tu nunca utilizou. Dá uma lida sobre o que, que ela faz, qual é o problema que ela resolve e fica por dentro ali. Porque, pelo menos nas vagas de sênior que eu tenho espiado, tem muitos design patterns que eu nunca usei, porque design pattern é uma coisa muito relativa. Uma empresa vai usar um e às vezes ela vai usar só aquele, e daí tu Uhum. vai ficar um ano trabalhando com aquilo ali somente, e os outros vão ficando de lado. E existem milhares, né? Milhares não, existem uns 30 e poucos. Tô estudando, tô lendo livro que fala sobre, que organiza esses design patterns. E é impossível que eu tenha usado todos, porque, poxa, eu não tenho nem 10 anos de carreira. Pô, vou fazer 10 anos de carreira agora. Então não tem como eu ter usado todos esses, eu tenho domínio sobre todas as arquiteturas, porque eu não tive tanta experiência assim. Eu sou uma pessoa com perfil mais de ficar mais longo prazo assim dentro das empresas. Então, é ser transparente, falar sobre, ah, conheço, não conheço, posso aprender, já ouvi falar, ter pelo menos um entendimento do que, porque afinal tá ali a vaga, né? Não faz sentido tu ir para a entrevista sem ter lido um pouquinho sobre cada requisito da Sim. vaga. Então é isso que eu digo para a galera.
tá cobrando coisa que tu não sabe? Vai pegando esse tempo aí entre o tu se aplicar e a entrevista para ir dando um check nessas coisas que faltaram ali e sinceridade. Não sei, mas posso aprender. E paciência, só não vai mentir que sabe e ler um texto ensaiado porque vão te pegar, que é a programação, é o que tu falou. Vão te É, ela... pegar. Ela Exatamente, cobra. exatamente. E bacana. E assim, tem mais alguma habilidade que você falou da questão da comunicação, né, com você, que foi também uma habilidade que você precisa, uma soft skill, né, que você precisou aprimorar e que, né, acredito que você viu que você precisava melhorar e que fazia sentido você melhorar. Então, assim, você acha que também é uma habilidade importante? É levado em consideração isso? Eu acho que sim. A comunicação, ela é muito importante, principalmente se tu quer uma vaga no remoto. Porque a Hum. comunicação é tudo no remoto. Então, às vezes, as pessoas querem muito uma vaguinha no remoto, não querem ir para o presencial, mas elas não sabem fazer uma pergunta, elas não sabem comunicar o que elas estão fazendo, elas não sabem informar que estão com perrengue, tem vergonha. Então, a comunicação é fundamental se tu precisa ir para o remoto. Comunicação Hum. assertiva. No hello, saber fazer, sabe? Trocar ideias, saber trocar ideia assincronamente. Então, eu acho que se tu principalmente para quem quer trabalhar remoto, comunicação. Agora, para quem está indiferente, assim, nunca, o que eu invisto para me tornar programador? Eu diria fundamentos. Tipo, está no início de tudo, azar se for remoto, se for. Eu acho que a hard skill ela é importante, assim, para te dar Uhum. o primeiro passo. Tem que dominar os Sim, fundamentos. E aí eu digo fundamentos antes do framework, porque eu não sei como é o mercado das concordo. outras linguagens, mas pelo menos o C Sharp, muita coisa não diz respeito ao framework, mas a linguagem, a forma com que É, a gente está eu utilizando a sempre, linguagem. eu sempre falo assim, cara, aprende com a linguagem nativa, porque você vai usar um framework, vai saber fazer no framework, porque você sabe que se você fizer aquilo, o que vai dar de resultado, mas você não sabe o que o framework está fazendo, compilando atrás, para de fato fazer, entendeu? Então, É, assim, na verdade, você acha que você está sabendo o que está acontecendo ali, mas você só tá, sabe, meio que se tirar é, o framework da mão da pessoa já era. Então, assim, pelo menos assim, eu vi algumas situações, né? Comigo também aconteceu, então eu fui pela linha primeiro nativo e depois framework, né? eu Eu acho que deu também. certo, assim, pra mim. E aí e aí o que que eu fiz com o front-end? Fui pelo framework para depois ir para o TypeScript. O que, que acontece? Dá o mínimo problema com Angular, o mínimo. Eu não sei o que fazer. E aí eu disse: então o que eu estava falando está certíssimo. Eu não posso começar pelo framework. E agora eu entendo quando as pessoas não conseguem nem me fazer a pergunta do que está rolando, porque elas são dev de framework, elas nem sabem o que está. Eu hoje parei assim, eu não consigo nem estruturar a pergunta porque deu uma pane ali no Angular e eu não faço ideia do que seja. Não sei o que está acontecendo. Eu simplesmente não Uhum. sei o que está acontecendo por trás daquele componente que está pronto. E aí eu parei, não, com certeza, cara, tem que estudar o fundamento. Enquanto eu não aprender os fundamentos do TypeScript, eu não vou destravar. Ainda bem que eu estou com demanda simples, não preciso criar nada muito complexo, mas já é uma surra para criar pequenas coisas assim, porque justamente eu peguei o framework. E aí eu consigo fazer esse comparativo. Finalmente eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com algo fora da minha stack, que eu não tive essa construção do aprendizado step by step. E eu peguei e comecei a fazer que nem a galera faz. Atalho, IA, deixa eu ver aqui o que não dá certo. Começa daqui a pouco eu me estressei, gastei um monte de tempo, não fui para lugar nenhum, tô cheia de erro, e aí eu digo, não, tá certíssimo, tem que começar com os fundamentos e subir a escadinha devagar, mais do que nunca eu tenho certeza do que eu tô falando. Começa com a linguagem, adiciona o framework depois. Bacana. Que bom que nossa linha É, de. Tô pensando comprovei na certo. prática. É, exatamente. É assim, queria te fazer, na verdade, para a gente estar finalizando aqui, uma última pergunta relacionada assim, você falou um pouco da sua pós-graduação, né, desculpa, seu mestrado, né, algumas coisas que você estava estudando e eu vi que você também estudou sobre inteligência artificial, né? Ai, Você vê isso como uma
porque assim, acho que não dá. Todo mundo tá falando disso, né? Então, você vê Sim. isso realmente como. Você falou, né, do que vão brincando, lógico, né? Que as IAs vão substituir a gente. Você acha isso uma forte tendência, né? Você acha que realmente a próxima sacada, assim? Todo Ah, mundo eu vai ter que acho que saber. sim. Eu acho que sim. Porque querem integrar IA com tudo agora, né? Com tudo que você Sim. imagina, automatizar ou automatizado. O que que eu vou dizer? O nosso trabalho é pensar inovação. Por Certo. que que a gente vai negar algo novo? Porque, tipo, aqui a IA também não é Uhum. algo novo. Eu estudei IA quando a gente Uhum. sonhava com processamento de linguagem natural. A gente sonhava com ter capacidade para processar essas Uhum. LLMs, assim, só os computadores das universidades gringas processavam e a Uhum. gente ficava, não acredito que eles estão fazendo isso, porque já existe algoritmo, a gente estudava aqueles algoritmos e ficava, uau! E agora que está rolando, eu acho que é justíssimo socar em tudo quanto é canto, explorar e fazer com que cada vez mais a gente precise fazer menos trabalhos mecânicos, porque programar também tem o seu lado maçante. Porque é muito legal a gente. Porque, o que, que eu digo? Por que, que eu digo isso? Porque eu acho muito divertida a parte de resolver o problema. Que é olhar um problema real e eu pensar quais vão ser as séries de passos que eu vou usar com a programação para resolver ele. Essa é a parte humana, essa é a parte criativa por trás da programação. É a parte que que eu considero que uma IA não consegue substituir, que é Uhum. ter o meu repertório de vida, os Sim. meu, sabe, o meu jeito de analisar uma situação e resolver. Isso não é substituível, porque a IA não vai ter a minha experiência de vida para resolver. Sim. Mas a parte que é substituível é a parte em que eu sento e fico criando objetos, fico criando Que é models, a parte mais maçante mapeando, mesmo, né? A que é parte uma parte que eu nem do que eu tô fazendo cognitivo no ali. automático, eu não tenho Aham. nenhuma complexidade cognitiva, eu só sento e fico ali mapeando objeto, fazendo um depara, criando coisinha no banco, coisas Uhum. que já passou toda a parte divertida, que era resolver o problema, e agora eu estou fazendo a execução da resolução desse problema. Então, eu gostaria Certo. muito que me substituísse nessa parte de execução, sabe? Porque não é legal, poxa, é um trabalho totalmente mecânico, às vezes, muitas vezes de Ctrl+C, Ctrl+V, porque daí tu cria uma interface com uma API, daí tu tem que conectar no outro sistema, e aí conectar no outro, e aí tu fica Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V nessa model, Uhum. Ctrl+V aqui, e aí é totalmente um passo a passo que eu Sim. poderia estar gastando a minha energia resolvendo um novo problema de forma criativa, Sim, sim. sabe? Mas não, eu estou ali fazendo um trabalho mecânico. Então eu acho que sim, a gente vai substituindo essas coisas, mas faz parte da evolução. A gente liberar cada vez mais para a gente usar a criatividade. E aí a gente olha para o passado e a gente vê a tecnologia substituindo. Poxa, qual era a graça de largar um ser humano para montar uma pecinha em uma linha de produção? Poxa, a gente Sim. nasceu para muito mais do que isso. A gente não nasceu para ficar ali fazendo Uhum. trabalho mecânico. Bota uma máquina, substitui, bota uma máquina, libera as pessoas para elas pensarem criativamente, para elas serem humanos, entendeu? Então eu acho que o que vier para substituir assim essa parte máquina, essa parte que não envolve ser humano, é legal. Mas aí a gente tem que pensar o outro lado, né? No momento que a gente substitui pessoas, a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas ocuparem outras vagas, Sim. terem um Sim. emprego, sabe? Então a gente tem os dois Você tem um lados. Eu tô equilíbrio, falando. né? É, Porque senão seria um caos até, né? Se a gente começa a pensar muito nisso, assim, substituição, a gente ia pensar. eu acho que a substituição ela entra o negativo, vai me substituir, é nesse ponto negativo. Uhum. Porque eu acho que eu já participei de uma roda em que era uma reflexão muito legal. Poxa, então, Júlia tinha aquela responsabilidade, né, de fazer aquele trabalho mecânico de modelagem das modas, nananã. E agora a IA está entrando para substituir esse trabalho maçante. Júlia, fica com esse tempo livre para continuar pensando criativamente, ou agora ela vai ser sobrecarregada com mais e mais demandas, Uhum. e o que Júlia fazia sozinha, agora ela tem uma IA, e eu demiti o time inteiro, e o que Júlia fazia com o time inteiro, agora ela tem vários braços de IA, e ela vai fazer sozinha. Então, esse que eu acho que é a questão ética, né, por trás da IA. Sim. Então, a gente está sobrecarregando humanos,
E aí eles estão continuando sobrecarregados, aí não está liberando e a gente está tirando as pessoas. Enfim, existem muitas discussões, eu estou ciente, gente, eu sou uma grande defensora de automatizar tarefas chatas, mas eu também estou ciente do outro lado, que é a sobrecarga de quem resta. A exclusão de pessoas que poderiam estar ingressando no mercado, enfim. É É uma só o discussão tempo, infinita, né? Dá pra gente só o ficar aqui tempo, só o tempo vai dizer pra gente. E só eu acho até. assim, a gente, ser humano, sempre um passo pra frente, às vezes dois pra trás. Então, se em algum momento isso colapsar de alguma forma, eu acho que a gente vai ser inteligente, né? Suficiente E pra. contornar. Né? Tem que deixar acontecer a coisa, Tem que né? deixar acontecer. Então, Negar a evolução, eu acho que não é o caminho, assim. Ah, vou negar a tecnologia, não vou usar. Não, cara, tu vai perder. Então, o que que sim. eu faço? Saiu uma coisa nova, pô, ela vai me ajudar? Vou. Pode passar para cá que eu vou aprender essa parada. Hoje uso bastante, principalmente para aprender. Tiro muitas Uhum. dúvidas. Nossa, como é bom, né? Ter uma IA. Se eu tivesse uma IA Ah, no mestrado, eu não, acho que eu exatamente. Que para quem dependeu de Stack Overflow praticamente a vida toda. ai, Então, garimpar no Stack Overflow, muita. Garimpar, ler uma por. É. E é um a gente pelo negócio. menos aprendeu a saber. Isso era uma coisa que é muito louca também quando eu comecei, né? Saber achar o problema do seu erro na internet, saber procurar o problema do seu erro. É, Nossa, isso é. guerreiros. E é saber só- fazer só- perguntas. Porque não adianta de isso, nada isso, também. Hoje eu isso. sou muito boa em fazer perguntas, porque eu tinha que fazer a pergunta para um estranho na internet. Tinha que postar Uhum, num fórum com todos os detalhes para esse estranho conseguir entrar no meu problema. Então, fazer uma pergunta para uma IA é muito fácil para mim. sim, Agora, a galera ali que não sabe nem fazer uma pergunta também se embanana muito com o IA. Então, eu acho que a gente continua ainda com essa vantagem de saber perguntar e de saber verdade. garimpar, porque a gente consegue fazer perguntas assertivas. Mas eu gosto muito da ideia de perguntar coisas bem coisas técnicas, assim, porque pelo menos o chat GPT parece que ele dominou, ele engoliu a documentação do C Sharp. Assim, ó, é porque eu acho que tá tudo ali dentro, OpenAI, Microsoft, não sei se eles deram Sim, uma caprichadinha ali com a documentação do .NET, mas ele é muito assertivo com a documentação, assim. Às vezes eu pergunto qual método da função para, sei lá, me retornar uma string de um vetor de uma forma mais otimizada. Ele já me retorna o trecho da documentação bem certinho, assim, esse aqui para fazer isso, esse aqui com exemplo. Então é mais fácil que eu ir lá sim, abrir no capítulo strings da documentação, que eu gosto muito da sim. documentação do C Sharp. Abrir, ler quais são os métodos que tem. Eu gosto muito, assim, do ChatGPT, uso bastante no dia a dia. Otimiza tempo, né? Maximiza resultado, Ah, né? Então, muito assim, tempo. não tem. Mas aí também tiro os créditos. Eu, como creator, também devo perder, porque o ChatGPT retorna coisas Sim, mas assim, eu penso também, sem crédito. tipo, sim, mas assim, eu também penso na questão de, que nem você falou, né? A questão assim, você sabe quando ele é assertivo e se um dia ele não for com você, você vai saber. Então, acho que Vou saber também. é, Ah, tem esse tem ponto. essa questão que, assim, tem uma galera que tá indo na onda do copia e cola do Da chat É. Eu e sei aí, quando ele aí tá é uma hora a chapando ali, tecnologia ele cobra aquilo que a gente falou. viajou. Aí eu já olho, ih, não vai ser com o GPT que eu vou resolver esse problema, eu já vou para outro lugar. Mas Uhum, esse ponto também, eu sei quando ele tá sequelando, é, mas isso eu acho que é uma coisa que só a experiência vai trazendo pra gente, sim, né? sim, Não sim. tem outro caminho. Não tem como eu dizer, você que está começando, faça tal coisa. Não, testar, entender, executar, e aí descobrir que quando tu subiu ali, gastou muito mais do que tu esperava, e aí tu descobriu que não é daquele jeito, que vai testar outra forma. Então, é só no teste. É isso aí. Gi, gostaria de te agradecer por esse papo bacana aí. Poxa, passou o tempo aqui que a gente nem percebeu. Passou muito É, rápido. muito bom mesmo, bastante conteúdo bacana para o pessoal que está assistindo a gente. Acredito que vai ser muito valioso aí para todos. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aí com a Muito gente nesse episódio. obrigada. Eu que agradeço, ansiosa para acompanhar mais podcasts, acompanhar o nosso quando for ao ar. Muito Que obrigada legal. pelo convite e adorei conhecer vocês, como o time todo, assim, adorei vocês. Poxa, muito Precisamos marcar obrigado. um café Vamos, quando você presencial vier na próxima. conhecer.
Ilhabela, você vai passar aqui na frente e a gente marca esse café, então, tá combinado. Combinadíssimos. Muito Muito obrigado. obrigada. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido a gente até aqui. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se vocês gostaram do conteúdo, deixa sua curtida, deixa seu comentário e continue acompanhando a gente. Toda segunda-feira, nosso podcast às 16 horas. Conto com a presença de todos vocês. Um grande abraço e até mais.